E o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, determinou o bloqueio de novos descontos de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. A medida é mais um desdobramento do caso da fraude bilionária do INSS. O anúncio da decisão foi feito hoje em entrevista coletiva no Palácio do Planalto. A partir de agora, a concessão do benefício só vai ocorrer se o próprio beneficiário, voluntariamente, desbloquear o débito por meio dos serviços disponibilizados pelo Instituto. Nesta mesma coletiva, o advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que pediu o bloqueio cautelar de 12 entidades associativas envolvidas no escândalo, além de empresas que tenham sido utilizadas como laranja no esquema. Durante a fala, Messias culpou o governo Bolsonaro pelo que chamou de engenharia criminosa para fraudar o INSS. Está muito claro que uma tecnologia criminosa, um modelo criminoso, uma engenharia criminosa foi montada pelo governo anterior. Foi montada nos estertores do governo anterior. Nós conseguimos desbaratar esta fraude, mas eu quero dizer para vocês que também não foi fácil. Todos aqui sabem, profissionais de imprensa, até porque está publicado no nosso relatório de transição, a situação lamentável que nós encontramos no INSS. Uma autarquia previdenciária desmontada, sem servidores públicos, sem sistema. Bom, Silvio, desde que esse escândalo aí do roubo dos aposentados veio à tona, 2 semanas, o governo está tentando colar uma versão aí, construir que o esquema começou no governo anterior e que eles que descobriram a fraude. Só que a versão, claro, não está colando. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre os números do vídeo do Nicolas Ferreira, da cartilha que o PT tentou implementar. Mas a verdade, o fato é que os números mostram o que realmente aconteceu. A gente já exibiu esse gráfico aqui no Sem Filtro algumas vezes, mas a imagem fala por si. Eu vou pedir mais uma vez para a gente projetar aqui na tela. A arrecadação de sindicatos e entidades associativas via folha do INSS, o crescimento nos últimos anos em milhões de reais. E a gente acompanha ali no eixo os anos, né, de 2020 a 2025, está aí então o crescimento a partir de 2023, o salto, né, foi de 3,2 milhões para 7,6. Se tem uma coisa que não cola e eles não aprendem é brigar com a matemática. Não adianta você brigar com a aritmética. Tá aí os números que a gente pode deixar até na tela por alguns segundos. Esse gráfico, para quem tem dificuldade, isso é desenho. Está desenhado. Tudo indica, inclusive, olhando para a curva, que 2025 seria maior, não fosse desmontado o esquema pela Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União, a partir de uma série de denúncias que chegaram à Justiça de pessoas lesadas. E aí não havia mais como tapar o sol com uma peneira. Nem todo trambique que acontece em Brasília pode ser represado, 100% represado. E quando eles colocaram a mão, eles descobriram que era um vespeiro. E aparentemente está muito longe do fim, é um buraco muito maior. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que aliás se mete em tudo, fala sobre qualquer coisa, atropela completamente a prerrogativa constitucional, o artigo que determina o órgão de assessoramento, que é a Advocacia Geral da União, com alguma ação no contencioso. Mas ele fala sobretudo porque ele atua como o advogado-geral do PT, como o advogado-geral do Lula. Ele acha que ele vai convencer quem? Dizendo que começou no governo Bolsonaro, que foi uma engenharia criminosa, tecnológica, em dado momento ele diz, uma tecnologia implementada no governo Bolsonaro, sendo que todos os escândalos, desde a redemocratização do país, com a rara exceção do governo Collor e dos anões do orçamento, né, ali, daquela transição, todos aconteceram nos governos do PT. O mensalão, o petrolão. Agora, desta vez, sequer precisa de um aumentativo. Por quê? Ninguém precisa chamar de aposentão. É muito simples. O aposentado, principalmente aqueles mais pobres em áreas do norte e do nordeste do Brasil, eles foram sangrados. A sangria aconteceu no contra-cheque. Eles viram o que aconteceu. Havia desconto de mensalidade associativa e essas pessoas sequer têm condições, às vezes, de se deslocar
deslocar até um posto da Previdência Social, dada a distância, dada a precariedade da estrada. Eles não conhecem o aplicativo da Previdência, eles têm dificuldade com a senha. Então, o roubo aconteceu contra quem mais precisa. E ele tem a cara de pau de vir a público dizer que isso é do governo Bolsonaro. Olhem os números. Ele está brigando com a matemática. O Jorge Messias tem uma obsessão, que é puxar o saco do PT, puxar o saco do Lula, o quanto ele puder, porque ele tem a esperança, se o Lula, se algo acontecer, uma hecatombe, e ele for reeleito em 2026... depois ele seria indicado para o Supremo Tribunal Federal. Não à toa, ele também fica na barra da toga dos ministros do STF o tempo inteiro. E nós teremos, sim, aposentadorias a partir do próximo governo, 28, 29 e 30. Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes nesta ordem. E ele tem a esperança de um dia chegar ao Supremo. Para finalizar, Paula, o governo não sabe como vai resolver, como vai devolver essa quantia. 6,3 bilhões é muito dinheiro, fora a mordida do crédito consignado, paralisada hoje. Aliás, isso também é um dado. A operação da Polícia Federal é do dia 23 de abril. Nós estamos no dia 8 de maio. E agora é que há uma ordem para paralisar novos descontos em folha. Pois bem, o governo não tem a menor ideia de como vai devolver esse dinheiro. Só o bloqueio de bens dessas entidades, das pessoas, dos picaretas que roubaram os aposentados, é pouco dinheiro. Não vai conseguir cobrir tudo que o governo precisa devolver. Então, finalizando, onde é que eu quero chegar? Sabe quem vai pagar essa conta? Nós, pagadores de impostos, e também as pessoas que foram lesadas, porque o governo vai ter de remanejar o orçamento da União, e com isso tirar dinheiro de algum lugar para colocar, para devolver para essas pessoas. Todos nós seremos lesados lá na ponta. Esse é o jeito PT de governar. Não adianta o Messias tentar qualquer tipo de narrativa. Dessa vez não dá.